Graça e paz, irmãos. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 10, que fala sobre o bom pastor. Está escrito assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e assará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Até aqui, amados. Vamos meditar um pouquinho nessa porção das Escrituras. Nessa porção, esse discurso que Jesus fez sobre o fato dele ser o bom pastor, veio logo em seguida, e nós vemos no capítulo anterior, que Jesus tinha curado um cego de nascença. E os judeus, as autoridades eclesiásticas na época, queriam que ele desse informações sobre quem tinha feito aquilo num dia de sábado, né? E como ele fez. No entanto, o homem que foi curado, ele mesmo não conhecia Jesus. Ele foi curado porque teve fé naquele que se apresentou como o seu Senhor, né? Então, amados, nós sabemos aqui pelos relatos das Escrituras que aquele homem foi expulso da sinagoga. Ele foi expulso pelas autoridades que deveriam estar ali para fazer o acolhimento. Eles foi expulso porque não aceitaram que o bem, aquele homem tenha vindo de alguém que não era autoridade juntamente com eles dentro do sinédrio. É difícil uma situação dessa, mas hoje nós vemos muitas pessoas sofrendo do lado de fora, porque não conseguem ingressar no meio, né, daqueles que se dizem cristãos. Mas nós sabemos que o bom pastor, amados, ele nos deu um chamado, nos chamou para segui-lo. E quando nós aceitamos esse convite e o seguimos, nós nos entregamos a Ele, e não à instituição, e não ao homem que está pregando. Na verdade, nosso coração, ele anseia, né, pela presença do Pai Celestial, pela presença de Deus. Então, nós acolhemos, nós aceitamos Jesus porque queremos voltar à pátria celestial, voltar para o céu, né? E nós podemos ver que quando há esse chamado e há uma resposta sincera no nosso coração, nós procuramos nos alinhar, né? Alinhar os nossos desejos com os desejos de Deus, alinhar os nossos sonhos, os nossos projetos, alinhar a nossa vida, né? De acordo com aquele ensino santo que é dispensado para nós, aquela bondade, aquele amor, né? aquela virtude que emana do nosso mestre. Para nós temos desejo de ser igual a ele.
Nós queremos seguir o nosso Mestre. Deus, amados, Ele nos fez para sermos prósperos juntamente com Ele. Nós vemos aqui no final que Ele fala assim, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem, né? Essa frase, entrará e sairá, significa, amados, que a pessoa, ela tem a liberdade de entrar, ser acolhida, e sair e voltar quando quiser, e sair com o coração cheio, alimentada, suprida. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos, que seus filhos tenham essa liberdade, que seus filhos tenham a liberdade de ir e vir para ouvir a sua palavra, para estar em comunhão com Ele, para estar perto dele. E ele fala, olha, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós vemos, amados, que o propósito do Senhor é que nós tenhamos uma vida, né? E não somente uma existência, porque nós já existimos, nós nascemos, portanto existimos, mas Ele quer muito mais para nós. Ele quer que a nossa existência seja uma vida abundante, seja transbordante, seja uma vida além daquilo que necessitamos, que nós possamos transbordar, repartir, né? Essa palavra abundante significa além da necessidade, além da medida certa e correta, há mais. Então Jesus, Ele quer e veio trazer a nós essa vida abundante. Então nós temos que ver que lá em Gênesis, quando Deus criou todo o universo e o planeta Terra e criou todas a vida, as árvores frutíferas, as riquezas minerais, né? Tudo que existe na Terra, Ele entregou para o homem, para que o homem gozasse de tudo aquilo que Ele criou e tivesse domínio sobre toda a sua criação. Deus entregou ao homem, né? Então a intenção de Deus era nos dar essa vida abundante, desde o princípio. Mas o plano de Deus para que tivesse uma vida rica e abundante, próspera, plena diante dele, foi tirada de nós, arrancada de nós por conta do pecado, né? O pecado que Adão cometeu tirou esse domínio das mãos do homem e Satanás, então, ele tomou esse domínio sobre a humanidade. E o resto da história, eu creio que todos conhecem, né? Nós vemos a cada dia situações de miséria, de sofrimento, de tristeza, de amargura, em todas as esferas da vida do homem, e principalmente nesses últimos tempos, nós temos vivido com muito sofrimento, com muita luta, né? Muito desejo de vencer, mas parece que a nossa força não tem sido suficiente. Então, amados, eu convido aqueles que estão me ouvindo nessa manhã, que se voltem para Deus, né? Conforme no princípio da sua fé, receba-o como seu Salvador. Sobre todas as coisas Ele é Senhor, porque Ele venceu Satanás, Ele venceu o mundo, Ele venceu todas as coisas justamente para nos trazer a vitória mediante e através do Teu Espírito Santo. Então nós devemos desejar ardentemente essa presença de Deus. Jesus, aqui nesse verso 10, Ele fala assim, olha, eu vim para quê? Essa palavra, eu vim para quê? Ela mostra a intenção do coração do Senhor. Quando você chega em algum lugar, você logo
manifesta a razão de você estar ali, né? Eu vim para isso. Eu vim fazer aquilo. A mesma coisa Jesus aqui falava àqueles seus discípulos que o ouviam naquele momento, que a intenção dele, a missão dele, né? Ele veio para trazer vida, né, ao ser humano e dar abundância, restituir abundância, tomar aquele ser humano que estava nas mãos de Satanás e colocá-lo, restaurá-lo, tirar ele da vida de trevas, de situação de penúria, de escassez, de sofrimento, e trazê-lo para a sua presença com tudo aquilo que ele tinha conquistado, e é nosso, né? Juntamente com ele, que é uma vida abundante. Então a intenção do Senhor é restaurar até os dias de hoje, não mudou. E Ele quer bloquear todo o mal na sua vida. E nessa manhã o Senhor, Ele se levanta para dizer a você: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então o ladrão, ele tem tentado roubar você de mim, né? Ele tem tentado destruir a sua vida. Ele tem tentado tirar tudo que você tem, sonhos, projetos, recursos financeiros, saúde, relacionamentos. Ele veio para trazer miséria para dentro da sua vida, mas eu quero tirar você das garras dele e trazer para a minha presença. Amados, às vezes nós estamos perdidos, até mesmo dentro da casa do Senhor. Nós estamos nas reuniões, mas estamos com o nosso coração cheio de misérias humanas, misérias que nós mesmos pegamos com nossas mãos, misérias que outros jogaram sobre a nossa vida, fazendo mal a nós, ou até mesmo o próprio inimigo das nossas almas, que trouxe sobre nós toda a luta e tribulação que estamos passando. Então, nós devemos entender que o Senhor é a nossa única saída. O Senhor é o nosso abrigo, é o nosso protetor. Ele veio para devolver a nós, e não somente a nós, a toda a humanidade, o que Satanás nos tem tirado, o que roubou de nós desde o princípio dos tempos. Então, amados, bloquear a intenção do demônio é só Jesus que pode fazer. Então, nós não podemos confiar na nossa própria força, na nossa capacidade ou no nosso conhecimento, né? Nós devemos confiar no Senhor a nossa libertação. Nós devemos orar a Deus e falar a Ele a dificuldade que estamos tendo. Ser sincero e verdadeiro com Ele, aquilo que estamos sofrendo, aquilo que estamos passando. Devemos falar a Ele dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Devemos falar a Ele aquilo que nossa alma anseia, e que Ele possa olhar para nós, avaliar toda a nossa vida e nos responder de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus, amados, nós vemos aqui, nos trazer abundância. Então Ele vai trazer o que é bom para nós, realizar algumas coisas, falar para nós esperar em algumas que não é tempo ainda, retirar outras coisas que está fazendo mal, que é ervas daninhas na nossa vida. Então Ele, como bom pastor, Ele vai curar nossas feridas, Ele vai sarar as nossas almas, né, das suas enfermidades, das suas dores espirituais, emocionais. Ele vai curar o nosso corpo físico das enfermidades. Ele veio para nos restaurar, né? Então, Ele quer que nós o recebamos e nós passamos a depender dele totalmente, né? Cristo veio à terra por favor
à vida, em favor à vida. Ele não veio à Terra para julgar a humanidade, ele veio em favor dessa humanidade. E para isso, amado, nós vimos em todos os relatos das Escrituras que ele resistiu a qualquer coisa, em todo o seu ministério. Cristo, o bom pastor, ele resistiu a favor da vida, a favor das pessoas. Toda força, né? Toda pessoa, toda entidade religiosa que existia na época que pudesse diminuir a dignidade do ser humano, diminuir, né, a fé daquele ser humano num pai amoroso, compassivo, num pai que o amava, num pai que desejava o bem para ele. Então o Senhor, ele resistiu, né? Ele não foi conivente. Ele não foi conivente por nenhum interesse, ele não se vendeu, ele não se deu, mas ele declarou a verdade, ele declarou, amados, a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, né? Que nós tenhamos uma vida abundante. E ele trabalhou por isso, amados. Não apenas declarou, ele não apenas falou, mas ele trabalhou. Ele trabalhou para reduzir a pobreza, ele trabalhou para retirar a doença das pessoas, ele trabalhou para diminuir a fome, ele trabalhou para combater as injustiças praticadas pelas autoridades religiosas, ele trabalhou para diminuir a ignorância daqueles que nada sabiam, não conheciam, não entendiam nada acerca das Escrituras. E as Escrituras estavam então na mão de poucos, né? E aqueles que estavam fora dependiam da misericórdia daqueles que estavam no poder na época. Então Jesus também ele veio combater essa ignorância. Então, amados, quando aquele cego de nascença foi criado e ele foi expulso, né? Jesus deu esse sermão, que ele era o bom pastor e ele tinha vindo para dar vida às suas ovelhas, né? E não era assim o mercenário. Aquele que não tinha interesse em preservar a vida do próximo semelhante, ele ia passar por cima, ele ia pisar, ele ia destruir, ele ia ser mercenário, ele ia agir fazendo a vontade do inimigo de Deus. Isso trouxe discussões entre aqueles que o ouviam, né? Uns eram a favor, outros contra. Então aqueles que eram contra diziam assim: esse homem está falando essas coisas contra as autoridades, esse homem está indo contra a lei de Moisés, esse homem tem demônio, esse homem é endemoniado. Mas havia aqueles, amados, que se levantaram e diziam assim: pode, porventura, um cego, né, um demônio, aliás, abrir os olhos do cego? Vamos pensar e analisar isso, amados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, amados, as Escrituras, toda ela, veio para trazer luz, vida e trazer sabedoria, conhecimento do alto, luz para a nossa vida. Jesus disse: quem me segue, e as ovelhas o seguem, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a porção das Escrituras que eu venho repartir com os irmãos nessa manhã. Medite nelas, dê um like, divulguem esse vídeo, né? Compartilhem, ajude esse vídeo a alcançar mais pessoas. Jesus vos ama imensamente e eu tenho desejo de também amá-los e querer que essa semana na vida de vocês seja uma vida abundante, conforme Cristo desejou a todos nós. Amém? Deus seja louvado.